ברוך אדוני המבורא לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחל בנו מכל המין ונתן לנו את תורתו. Shabbat Shalom, que as bênçãos de Hashem, o Eterno de Israel, possa ser sobre cada um de vocês, Beshem Yeshua HaMashiach, amém? Parashá de número 17, Parashá Yitro, que é o nome dado ao sogro de Moshe, que na tradução é Jetro. Amém? Como todas as parashiot, é uma parashá muito rica. E justamente nessa parashá, nós nos deparamos com um assunto muito interessante. Ela começa no capítulo 18 do livro de Shemot, mas logo que você vira a página da sua Bíblia, que nós estamos lá no capítulo 20, nós nos deparamos com um assunto importantíssimo. Não que os demais não sejam importantes, mas lá no capítulo 20, nós deparamos com as 10 falas de Hashem, as 10 palavras que você conhece como os 10 mandamentos. O tempo não permite que falemos dos 10, que na verdade se tornam quase 100. Nós vamos estudar no livro de Shemot, capítulo 20, versículo 2, e vamos em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. E permita, Hashem, que os seus ouvidos espirituais estejam abertos para compreender nesta noite. Vamos lá, vamos aprender, Shemot, capítulo 20, versículo 2. Preste atenção como as escrituras são perfeitas, como elas são lindas. Diz assim: eu sou Adonai, seu Deus, que o tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Mas no hebraico, se eu for pronunciar a palavra eu, em hebraico, é ani. Então o versículo tinha que começar ani Adonai. Mas nos textos originais, não é assim que começa. A primeira palavra do versículo é Anohi, e não Ani. Anohi já muda o sentido do texto. Anohi é mais profundo do que Ani. Se ele simplesmente diz, eu sou Hashem, eu sou Adonai, é um sentido. Mas ele começa o texto assim: sou o único Senhor, que é o que significa a palavra Anohi. Sou o único Senhor. Não existe um paralelo, não existe uma segunda divindade ao qual vocês possam confiar. Eu sou o único, sou o único, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Eu quero me aprofundar um pouquinho nesse assunto, porque eu coloquei um subtítulo. Olha lá, o subtítulo de Yitro é livres ou escravos? Existe até uns louvores que cantam aí, livre estou,
Pela graça de Jesus livre estou. Já ouviram essa musiquinha aí? Cantam muito dentro do meio evangélico. Será que realmente essa palavra livre é uma liberdade total? Será que esse livre não está bem colocado, bem explicado? Então, o primeiro mandamento que está registrado no livro de Shemot, capítulo 20, versículo 1, que ele diz: sou o único que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Esse é o primeiro mandamento. Muitas pessoas nem sabem que esse é o primeiro mandamento, confundem os mandamentos. Para se tirar alguém da casa da escravidão, para se tirar alguém da escravidão, existe um procedimento. Para eu libertar um escravo, aconteceu no Brasil alguns anos atrás, foi feita uma carta por uma princesa, que tinha o poder de dar a liberdade, porque ela era do sangue dos reis, que descobriram esse país, no sentido histórico. Essa princesa estava dotada de poder de liberdade. Mas, normalmente, o resgate de um escravo é feito pela compra. Não é feito por carta de alforria. O sentido de Shemot não é uma carta de liberdade, mas o sentido de Shemot é: eu vos tirei, eu sou o único que vos tirei da casa da escravidão, eu comprei vocês, eu resgatei vocês, porque vocês tinham um dono, vocês eram propriedades de alguém. Olha o que o Eterno está dizendo aqui nessa paraxá. Vocês eram propriedades de alguém, tinha alguém que era dono de vocês, e eu vos tirei debaixo dessa tutela, desse dono, desse senhor, que ao qual vocês tinham que prestar serviço, prestar satisfação. Então veja só que interessante. Vamos entender a questão então de liberdade. Vamos entender um pouquinho essa questão de liberdade. Olha lá. Vamos em 1 Coríntios 6,19. Ou vocês não sabem que o seu corpo é um templo do Ruach HaKodesh. Começou a ficar pesado aqui, ó. Que habita em vocês, e que vocês receberam da parte de Hashem, o eterno Deus. A verdade é que vocês não pertencem a si mesmos. Então, quando você bate no peito e diz: eu vou fazer, eu vou comprar, eu vou para tal lugar, eu não vou servir a Deus, eu não vou na igreja, eu não vou fazer isso. O Senhor está dizendo aqui: ei, baixa a bola. Você não manda em você mesmo, você não pertence nem a si mesmo. Você é minha propriedade. Antes do eu vou, eu sou, eu tenho, eu faço, você tem que perguntar se Hashem deixa, se Hashem autoriza, se Hashem permite, se Hashem concorda. Quem é você? Nem você manda em você mesmo. Sabe o que eu acho interessante nessa casa? O aprendizado aqui é muito profundo. É uma pena que nós não conseguimos viver aquilo que nós aprendemos nesse altar. É uma pena. Mas eu sei que muitos aqui estão lutando. Por isso que, olha, você olha aqui hoje, dá prazer de olhar aqui de cima.
Estamos com a casa cheia. É um templo grande, cabe muitas pessoas aqui dentro. Para lotarmos isso aqui, mesmo 350 lugares comporta essa casa. Mas imagine você, nós somos uma congregação messiânica, onde a luta para se estar numa casa dessa é muito grande. A perseguição é muito grande. Então ele diz aqui: ei, vocês não sabem que o seu corpo é um templo do Rua? Se você soubesse, se você entendesse, se você compreendesse, se você já tivesse o discernimento que o teu corpo é um templo do Rua, você não xingaria em casa. Porque tem muita gente que aqui na casa é uma coisa, em casa, no seu lar, é outra, muito diferente. Em casa blasfema, xinga, grita, é o cão encarnado. Mas espera aí, você não entendeu ainda que você é o templo do Rua? Você não entendeu ainda que a verdade é que vocês não pertencem a si mesmos? E que a sua vontade está atrelada à vontade do Criador? Ou seja, quando você fizer qualquer projeto, a primeira coisa que você tem que perguntar para Hashem é: eu estou pensando em fazer algo, o Senhor concorda? Aí você já começa um projeto sem que o Eterno dê o parecer dele, ele nem te deu a resposta. Aí você quebra a cara, o seu projeto não é bem sucedido, já nasce morto, não tem condições de fluir, de prosperar, de ter rendimento. Não teve aprovação divina, porque nós humanos temos o hábito de acharmos, o achismo é muito terrível na nossa vida. Nós acreditamos que nós somos dotados de sabedoria, de inteligência, e que nós somos capacitados para fazer e desfazer. Erro. Mas aí o versículo 20 diz assim, lá de 1 Coríntios: mas foram, vocês não pertencem a si mesmos, mas foram comprados por um preço. Vocês foram comprados por um preço. Então, usem o corpo para glorificar a Deus. Toda vez que você substituir um culto ao Senhor, uma tarde num Shabat, para qualquer coisa banal, você pecou. O seu corpo não é seu, tinha que estar aqui adorando a Deus. Como é que você leva o seu corpo para onde você quer e esquece de servir ao Eterno? Ah, mas é um pecado como qualquer um outro. Não, se você não prioriza o teu Deus, você não dá a Ele a honra devida, você não tem por Ele o respeito devido. Você não tem por Ele o temor devido. Se você recebe uma intimação lá na Polícia Civil, você imediatamente comparece. Se o INSS te intima para ver um documento, imediatamente você comparece. Mas quando Deus te intima, que Ele te convoca para adorá-lo, você o faz quando você quer. Então essa paraxá, ela confronta-nos no primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, sou o único que te tirei da casa da escravidão para me servir. Se eu tenho a quem servir e eu fui comprado por Ele, e o meu corpo não pertence a mim mesmo, como é que eu vou e faço o dia que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você fala assim para a criança: seu filhinho, sua filhinha, vai estudar, amanhã você tem prova lá no colégio. A criança olha para a tua cara e ignora. Passa 30, 40 minutos, você repete: ei, estou te mandando estudar, você tem prova amanhã no colégio. A criança olha na tua cara e continua brincando. Lá pela terceira ou quarta vez que você exorta ele, o que acontece? Ou você fica o dia inteiro falando a mesma coisa?
você já não vai lá e dá uma sapecada? Hã? É assim mais ou menos? É mais ou menos? Quando você faz birrinha com Deus, você pode esperar que você vai tomar uma sapecada. Bate o pezinho, não vou, não quero. Protesta contra tudo de Deus. E depois vem as retaliações, vem a cobrança. Não, Senhor, misericórdia, eu não mereço isso. Mas vós não pertenceis a vós mesmos. Olha o que está escrito aqui. Mas vamos em frente. Vamos fundamentar essa ideia. 1 Coríntios 7, 22. Pois a pessoa era escrava, ao ser chamada, é liberta no Senhor. Aí ó, tá vendo? O senhor está equivocado, está escrito aí que eu sou liberto no Senhor. Da mesma forma, a pessoa quando era livre. Então tinha uma pessoa que era escrava, mas tinha uma pessoa que era livre. Meio confuso esse versículo. A pessoa chamada quando era livre, é uma escrava em quem? No Messias. Vocês foram comprados por um preço. Por isso, não se tornem escravos de outros seres humanos. Você já tem um dono. Se você começa a se sujeitar a outras pessoas, se você permite que outras pessoas te escravizem, o Senhor está dizendo, oi, você perdeu o senso. Você perdeu a linha de raciocínio. Você já tem um dono, você não pode ter outra pessoa a qual você sirva. Você não pode ter um outro Senhor que se nivele comigo em obediência. Isso é muito profundo. Então, se eu tenho que prestar contas, se eu tenho que prestar obediência, se eu tenho que prestar reverência, se eu tenho que prestar adoração, se eu tenho que tirar tempo da minha vida para adorar esse Deus, eu não sou livre. Eu estou atado no Senhor, preso nele. Eu sou um escravo do Senhor. Se eu fui comprado por um alto preço, quem me comprou é o meu dono. Sou propriedade deste que me comprou. E se alguém me comprou, tem poder sobre a minha vida. Amém? Estou sendo claro? Objetivo? Vamos lá. Então olha que legal. Você já leu esse versículo algumas vezes. Eu já ensinei ele muitas vezes. Shemot 21, 2. Preste atenção nisso aqui, ó. Você vai aprender algo novo aqui, ó. Olha que interessante. Por isso que as escrituras são difíceis de serem interpretadas. Se você adquirir um escravo hebreu, ele deve trabalhar durante 6 anos. Mas no 7º ano, ele será liberto sem pagar nada. Mesmo assim, se o escravo declarar, amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, por isso não desejo ser libertado. Escuta isso aqui, ó. Escuta isso. O Senhor deverá levá-lo diante de Deus, e ali junto à porta do batente, o seu Senhor deverá furar-lhe a orelha com um furador, e o homem será escravo dele por toda a vida. Por que acontecia esse procedimento? Nós estamos falando que você era escravo no Egito, conforme diz o texto, conforme é o tema dessa paraxá, que você foi resgatado do Egito. E aqui diz que se um escravo hebreu for adquirido, no 7º ano ele tem que ser livre. Mas se ele disser não quero ser livre, ele tem que passar por um procedimento. O seu senhor deve levá-lo ao batente da porta, ao portal. Coloca a orelha dele lá no portal e fura-lhe a orelha. Por quê?
Por que está escrito isso na Torá? Que tem que furar a orelha do servo. A tradução do texto é a seguinte: orelha furada é uma orelha em que entra a Torá e sai pelo outro furo. A palavra entra, mas ela sai porque está furada. Então ele não consegue guardar em si mesmo a essência da palavra. Olha que coisa bruta isso. Então ele está ouvindo, ei, tem muita gente da orelha furada aqui. E muita gente que está assistindo nossos vídeos também. Eu não estou falando aqui de brinco. Eu não estou falando aqui de piercing. O texto original do hebraico, a tradução, a interpretação original do texto, é que a orelha furada é aquela que ouve, mas não guarda. Porque a palavra escapa pelo furo. Aí eu te pergunto, por que que o dono desse escravo, quando ele diz, eu não quero ser livre, eu quero permanecer sendo escravo para sempre? É porque naquele momento, ele entendeu. Ele não quer deixar mais a palavra vazar pelo furo da orelha. Então quando o seu Senhor leva ele ao batente da porta, porta significa entrada, porta significa nova passagem, uma porta aberta, um novo caminho. Quando vai lá e fura a orelha dele no batente da porta, a simbologia é que a partir de hoje a palavra não sairá mais pelo furo, e eu quero entrar por essa porta, por esse caminho, e não quero me desviar mais. É bonito? A tradução é fantástica, é linda, é linda. Já ensinei muito sobre isso, mas na questão de piercing, dá uma outra vertente, muito interessante, mas não é o foco dessa tarde. Então, o escravo, ele reconheceu a sua posição. Nessa atitude ele diz, não quero mais que a palavra saia pelo furo. Eu quero mudar os meus conceitos, referente ao meu Senhor. Nós precisamos nessa tarde, fazer uma reflexão, uma introspectiva, entrar dentro de nós mesmos, e entendermos, detectarmos, onde nós estamos deixando escapar o conhecimento e colocá-lo em prática. Você ter a verdade é uma coisa, você viver ela é uma outra diferente. Os seus atos do dia a dia, o seu comportamento do dia a dia, estão sendo assistidos por muitas pessoas. Ei, tudo que você faz no teu trabalho, tudo que você faz na rua, tudo que envolve terceiros, aprenda isso. Tudo que envolve terceiros vem à tona. Tudo que você faz é descoberto. Então toma cuidado com a nossa vivência, o nosso comportamento. Na rua eu estou mudando minha maneira de me comportar, de agir. Às vezes eu era muito estúpido em palavras, em comportamento. Estou tendo que mudar. Eu estou fazendo uma introspectiva, estou fazendo uma análise interna, porque se eu ouço e eu tenho a orelha furada, nada não está me adiantando. Que fruto eu vou colher disso? Se eu sou luz, eu tenho que ser luz 24 horas. E não como uma luz que nós usamos, só ligamos a hora que acende em casa, só no momento que a gente precisa. Mas nós não, nós temos que ser luz o tempo todo. Mas vamos em frente. Olha aqui uma reflexão. Quando ele diz eu sou o único, eu já corrigi. Eu coloquei sou o único, sou Adonai, seu Deus, que o tirou da terra do Egito. Olha que legal isso aqui, ó. Tirar da terra do Egito. A terra do Egito se chama Mitzrayim. Esse termo, Mitzrayim, não está falando somente do território geográfico. Não está falando somente das fronteiras do país chamado Egito. A fala aqui nesse texto
ela é espiritual. Então, quando o texto está falando, eu tirei vocês do Mitzrayim, eu tirei vocês do sistema do mundo. Se você começa a colocar no teu coração amor por coisas fúteis, o que é amar coisas fúteis, Rosh? É você entrar em pânico para adquirir algum bem. É você colocar no seu coração aquilo que é banal. Coisas que não deveriam ser tão valorizadas. Hoje, às vezes você valoriza mais o seu celular do que a tua esposa. Valoriza mais o celular do que o esposo. O filho valoriza mais o celular do que ao pai e à mãe. E os pais valorizam mais um celular do que aos filhos. Eu estou dizendo que eu estou dando um exemplo de algo banal. O tempo que nós gastamos nesse aparelho é fútil. Mas para ficar 1h30 dentro de uma casa ouvindo, você às vezes não tem coragem de assistir um vídeo de estudo no YouTube. Você fala, puxa vida, a ministração tem 1 hora, misericórdia, não vou dar conta. Mas em coisas fúteis, você gasta 60%, 70% do teu dia com coisas fúteis. Essa saída do Mitzrayim, do Egito, é sair do sistema, da opressão dessa terra. É sair do amor a essas coisas fúteis. Eu vou mais longe. Eu falei de celular. Não precisa muito esforço, não precisa gastar muita saliva. Centenas de pessoas amam mais o dinheiro do que a família, mais o carro do que a esposa. Amam mais o time de futebol do que qualquer outra coisa. Vocês não conseguem limitar certas coisas. Quando entra na questão de amor excessivo, entra na questão do Egito. O amor excessivo, ele se torna idolatria. Você pode ter amor excessivo por roupas, por dinheiro. Uma menina pode ter um amor excessivo por um rapaz. Ela é doente por ele. Doente. Isso é idolatria. Você pode amar até um certo ponto, mas não fica doidona, não. Tem mulher que morre pelo rapaz e tem rapaz que morre pela menina. Idolatria. Você nunca amou o teu Deus dessa forma. Nós temos que saber separar as coisas. E a sua vida não vai mudar enquanto você não entender esse procedimento. Enquanto você não souber separar essas coisas. Eu tive que aprender a separar essas coisas. Eu era tão aficionado por dinheiro que eu tive que trabalhar minha mente. Eu tive que me desconectar, eu tive que esquecer. Tem dia que eu saio na rua, eu nem lembro de levar dinheiro. Ontem eu saí, bati a mão na carteira que eu queria comprar algo no percurso. Eu falei, deve ter alguma notinha de 2 aqui. Virei a carteira, fiz raio-x, abri os compartimentos secretos. Eu falei, ué, mas outrora eu colocava em primeiro lugar o dinheiro. Então eu coloquei muitas vezes em primeiro lugar outras coisas, o meu trabalho. Nós temos que tomar cuidado que isso se torna uma idolatria. Isso é uma afronta ao Criador. E enquanto nós não mudarmos, nós vamos pagar um preço muito alto por isso. A sua empresa não vai bem, a tua vida familiar não vai bem, teu casamento não vai bem. O teu dinheiro não vai bem, porque não tem como Deus agir. Você está com bloqueio. Você foi comprado para sair do Egito, mas mesmo depois de comprado, você quis firmar os teus pés lá.
Você está falando como aqueles que se perderam quando estavam na saída. A hora que chegaram às margens do mar, eles disseram: lá tinha cebola, lá tinha alho, lá tinha pepino. É por isso que a sua vida nunca para de ter pepino. Você vive lembrando do Egito. Nós não nos desapegamos, desconectamos. Nós estamos sempre com o pé na terra do Egito, na terra de Mitzrayim. Porque eu vejo alguns de vocês dizendo: não, eu desconectei, eu estou de boa, mas falta o dinheiro para ver se entrar em pânico. Então nós somos testados, às vezes, pelo nosso Criador, para saber se realmente nós desconectamos. Se realmente Mitzrayim não está mais em nosso coração. Então o Senhor está dizendo para você: vós fostes comprados por um alto preço. Essa liberdade que vocês pensam que têm, vocês não têm. Não acham dessa libertinagem, ou dessa liberdade que os levam a pecar, ou os levam às coisas fúteis, ou os levam à idolatria. Eu sei que temos pessoas aqui e que estão nos assistindo, que têm coragem de gastar R$500 num veterinário, no pet, mas não tem coragem de dar uma cesta básica. Escravo. Tem gente que, se o cachorro morrer, quer fazer funeral. Mas se a mãe morre, foi tarde. Não aguentava mais aquela mulher, era insuportável. Os valores estão invertidos. Eu creio que isso aborrece muito Hashem. Essa porção está dizendo: eu sou o único que te tirou da terra do Egito. Não coloque o teu coração em outra coisa a não ser em mim mesmo. Porque o dia que tu colocares o teu coração em mim, o Senhor está dizendo aqui nessa palavra, as demais coisas eu faço sem dificuldade. Mas enquanto você estiver firmado nas coisas banais desta terra, do Mitzrayim, do Egito, não tem como eu agir na tua vida. A palavra é objetiva. Deus não aceita meio termo. Não aceita. Em Apocalipse está dizendo que Ra-Satã virá sobre a terra e levantará guerra contra o povo santo de Deus. Lá está escrito, mas não tem homem que tem coragem de pregar isso em cima do altar. Está escrito: e Ra-Satã levantará a guerra contra o povo escolhido e os vencerá. Ué, não está escrito que é a igreja que vai vencer, não? Não, está escrito que os vencerá. Porque a igreja está descendo, está em declínio. A igreja não obedece, não tem o Senhor como o Senhor da tua vida, como aquele que te resgatou e te comprou e pagou um alto preço. Tudo está na frente de Deus. Todas as coisas banais que eu citei aqui estão na frente do Senhor. Tem compromisso com o trabalho, com o dinheiro, está correndo atrás de ganhar, está correndo atrás de namorado, está correndo atrás de marido, moço correndo atrás de esposa, mas não correm atrás de Deus. Não aprenderam, não entenderam que se você buscar primeiro ao Senhor, todas as coisas lhe serão acrescentadas. Essa palavra não entra na mente, eles não conseguem entender. Então veja só, o primeiro mandamento, ouça, o primeiro mandamento o Senhor está dizendo: sou o único, sou Adonai, seu Deus, que os tirou da terra de Mitzrayim, da casa da escravidão. O versículo 3 está dizendo assim, ó: não tenha outros deuses
diante de mim. Não tenha o sistema do mundo diante de mim. Não tenha amor às coisas fúteis diante de mim. Não tenha dedicação à idolatria diante de mim. Não ame as riquezas diante de mim. Estes são os outros deuses que eu te peço, que eu te exijo, que eu te ordeno. Não os tenha diante de mim. Será que é tão difícil entender isso? Será que é tão difícil a igreja entender que Deus sempre está ficando em segundo plano na sua vida? Será que é difícil entender que o seu compromisso com Deus é sempre em segundo lugar? Se der, você vai, se der, você vem, se der, você serve, se der. Parashá Yitro fala das 10 falas do Senhor, dos 10 mandamentos. Se você conseguisse cumprir só o primeiro, Baruch Hashem, que o Santo, o Kadosh Baruch Hu, o Todo-Poderoso, na sua infinita misericórdia, graça e bondade, faça com que essa casa não tenha as orelhas furadas, mas que a Torá, a palavra, venha entrar e venha fazer morada na tua mente e venha descer para o teu coração. Somente aí ela vai surtir efeito. Em o nome de Yeshua HaMashiach, eu vos abençoo. Amém, amém, amém. Amém? Nós estaremos agora a partir do dia 2 de março, lançando um novo curso de teologia, Teologia Judaico-Messiânica. Os primeiros módulos já estão prontos, um curso muito elaborado, muito trabalhado. Você vai entender detalhadamente cada ponto do judaísmo e automaticamente na vertente messiânica. Porque você entender o judaísmo é uma coisa, você entender o judaísmo dentro do contexto messiânico é uma outra coisa diferente. Então, dentro de um módulo, são vários módulos dentro de um mesmo módulo, você vai entender na íntegra sobre este assunto tão importante. Milhares de congregações messiânicas estão abrindo no mundo inteiro, e as pessoas precisam se inteirar do assunto. Você precisa investir em você mesmo. O que é uma igreja unitariana? O que é uma igreja que ensina sobre um único Deus? Então, invistam em vocês mesmos. A partir do dia 2 de março, começa o curso com aproximadamente 16 meses de duração, com conteúdo fantástico, muito bem elaborado, muito pesquisado, muito bem pesquisado. Amém? Então, não esqueçam, dia 2/3, presencial. Em breve, nós estaremos lançando o curso virtualmente. As pessoas vão adquirir as apostilas, vai ter um link na internet, as pessoas acessarão esse link e vão ter aulas online, ok? Não perca a oportunidade, tá bom?